MS Concursos 2018. Os conceitos sobre o mecanismo do flúor para sua atuação na prevenção de lesões de cárie têm evoluído consideravelmente ao longo das últimas décadas. Atualmente é aceito seu efeito predominante como o uso tópico sobre o uso sistêmico, mas vários outros aspectos ainda são discutidos sobre o assunto. Assinale a alternativa incorreta. Então vamos brincar de verdadeiro ou falso. Letra A. Instituições como a Associação Americana de Pediatria, Associação Brasileira de Odontopediatria, indicam que o uso de dentifrício fluoretado de 110 partes por milhões deve ser orientado desde o início da dentição decídua. Vamos conferir? Vamos lá para o mapa de flúor e formas de apresentação. A apresentação em forma de dentifrício deve conter de 1.000 a 1.100 partes por milhão de flúor. Então, se na questão aparecer 1.000 ou 1.100 está correto, essa é a quantidade mínima. A quantidade máxima, 1.500 partes por milhão, tá? O que é importante? Para adultos e crianças, é considerada a mesma quantidade no creme dental. O que interfere é a quantidade que vai ser administrada, a quantidade que vai ser utilizada pela criança ou pelo adulto. E ainda a Anvisa, neste ano de 2020 que passou, atualizou em março uma nota técnica indicando que, mesmo depois de 2 anos da sua produção, um creme dental, um dentifrício, deve conter no mínimo 800 partes por milhão de flúor solúvel, porque esse flúor solúvel é aquele que fica disponível para a ação na cavidade bucal. Então, se te perguntarem quanto é que tem que ter, no mínimo de 1.000 a 1.100, mas mesmo após a fabricação, dentro de 2 anos, no mínimo ele tem que apresentar 800 partes por milhão. Você vai, na grande maioria das vezes, nas questões de prova, responder de 1.000 a 1.100, mas se surgir algo sobre uma nota técnica nova, alguma coisa especificando que, no mínimo, a um longo prazo, precisa ter 800 partes por milhão de flúor, também é verdadeiro, tá? Então, voltando para a nossa questão, letra A, verdadeira, vamos continuar a nossa busca. O flúor gera impacto na via glicolítica de micro-organismos orais, diminuindo a produção de ácidos, influenciando na regulação do metabolismo dos carboidratos. Sim, é verdade. O flúor tem uma ação cariostática local por interferir no metabolismo dos micro-organismos, das bactérias, dificultando a entrada de glicose e atuando como numa redução da produção de ácido. Então, o pH tende a acidificar menos em presença de flúor. Então, isso aqui também é verdadeiro. Letra C. A remineralização com presença do flúor, o esmalte será menos resistente. Não, o esmalte será mais resistente, né? Lembra que depois que o flúor entra estimulando a remineralização, aquele novo esmalte se torna mais resistente. E a dissolução fica dificultada, por isso a aplicação de flúor. Então, essa é a falsa, esse é o nosso gabarito. Apesar de ser relativamente fácil, é sempre bom nós retornarmos e verificarmos esse tipo de questão, porque a gente traz conhecimento. Atualmente, a legislação municipal de Porto Alegre, isso aqui foi uma prova específica, tá? Deveria estar lá no edital, por isso que é importante ler o edital. Ele deve ter dito algo que sinalizou que legislação específica da região, da cidade, poderia cair na prova. Mas vamos usar o raciocínio para responder isso aqui. Atualmente, a legislação municipal de Porto Alegre determina como patamar adequado os valores de fluoretação da água a faixa de 0,6 a 0,9 partes por milhão de flúor. No Brasil, a fluoretação da água pode acontecer numa média de 0,7 a 12 miligramas de flúor por litro. E hoje em dia já se fala em 0,6, tá? Existe aí umas correntes que defendem isso. Então, sendo assim, pode ser que você encontre entre 0,6, 0,12, 0,13 pequenas variações em questões de prova. De modo geral, no Brasil, o que é feito é 0,7, mas em regiões mais frias a gente tem o limite de chegar até 0,12 de fluoretação por litro de água. Vamos retomar a questão?
Então, letra A verdadeiro, letra B verdadeiro, letra C é falso, letra D verdadeiro e na letra E tem. É visto que a fluoretação das águas de abastecimento público tem sido uma estratégia de saúde pública em muitos municípios do Brasil. O heterocontrole, o que é isso? Controle heterogêneo, diferenciado em cada uma das áreas, por essa questão que eu acabei de falar. Temperaturas diferentes, consumo de água diferente, quantidade de flúor diferente na água, tá? Então, em regiões muito quentes, menor quantidade de flúor na água. Em regiões mais frias, maior quantidade de flúor na água, porque a ingestão de água aumenta ou diminui de acordo com a temperatura, e isso também é levado em consideração no momento de fluoretar a água, é verdadeiro. O nosso gabarito é a letra C, que estávamos procurando a incorreta.